Olá, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje a gente conversa sobre literatura clássica francesa. Esse aqui é Eugénie Grandet, de Balzac. Eu recebi esse livro pela minha parceria com a editora Unesp. Eles têm, né, uma coleção de clássicos e quando eu vi que eles tinham Balzac ali no meio, eu logo escolhi para poder ler. Porque antes disso, eu só tinha lido um livro desse escritor, O Pai Goriot, e eu gostei bastante e fiquei muito interessada em ler mais obras da comédia humana. A gente sabe que o Balzac publicou apenas dentro da comédia humana mais de 80 obras. E esse livro aqui é um dos mais comentados do autor. Esse livro foi publicado em 1833 e ele vai fazer uma análise muito interessante da burguesia. A gente sabe que esse era o foco principal do Balzac, né? Falar ali da vida, do cotidiano da burguesia. E ele escolhe então uma cidade bem pequena para a gente mergulhar ali nos hábitos, nas moradias, nas questões familiares, enfim. Mas eu já vou adiantar uma coisa, caso você esteja atrás de ler a respeito de uma história de amor, talvez essa não seja uma boa escolha, porque eu me surpreendi um pouco no decorrer aqui dessa leitura. Eugénie Grandet é aquele tipo de livro que vai te apresentar primeiro o seu contexto ali, o que estava acontecendo, o ambiente. Então a gente vai percorrer as ruas dessa cidadezinha até chegar em uma construção, a uma casa, e aos poucos então a gente também vai conhecendo os seus habitantes. É lá que moram os Grandet. A Eugénie é filha única, o seu pai ele ficou super rico. Ao se casar com a mãe da Eugénie, ele já recebeu assim um grande dote e ele teve muito sucesso então nos seus negócios. Só que a família não sabe nada disso, a família não vive bem. Na verdade, assim, para eu resumir para vocês em uma palavra, a família vive uma tremenda escassez. Essa é a palavra que define. Então, assim, apesar dele ser rico, ele é um acumulador. O que ele quer realmente é ficar acumulando dinheiro, não usufruir do que o dinheiro poderia proporcionar o bem-estar, a qualidade de vida para ele e para sua família. Então a sua mulher e a sua filha vivem de forma assim muito simples e se alimentam também de forma muito simples. Aqui no livro a gente vai encontrar várias descrições assim de momentos das refeições e a gente fica passada com a mesquinharia desse personagem. Ele é super avarento, acho que um dos personagens mais avarentos da literatura. Me arrisco dizer. Então vocês imaginam que uma cidade pequenininha, um homem tão rico, algumas pessoas, claro, ficam sabendo, né, que ele se dá muito bem nos negócios e a Eugénie é uma jovem que vai ser muito cobiçada ali para um casamento. E essa disputa vai acontecer principalmente entre duas famílias, tá? Duas famílias que frequentam ali aquela casa. E a gente acaba percebendo também que o senhor Grandet, né, ele vai acabar manipulando também aquelas pessoas que, claro, têm interesses, tá? Ninguém é ingênuo, não, só a Eugénie e a mãe dela mesmo. A expectativa que a gente vai ter aqui nesse livro é com a chegada de um primo de Eugénie. De repente, então, vai chegar esse personagem que vem de Paris, então, para os olhos de Eugénie, isso é muito interessante, porque ela é uma menina do interior, então ela vê aquele jovem chegando ali de Paris. A descrição que o Balzac faz, assim, você acha ele horroroso, mas eu imagino, claro, que na época aquelas vestes e tudo eram consideradas muito bonitas e a Eugénie vai ficar completamente encantada por esse primo. Mas a gente fica se perguntando o que será que ele está fazendo ali? Porque ele não tinha uma relação com seu tio, na verdade, né? Esses irmãos haviam se separado, não mantinham, né, uma relação, enfim, e a gente fica com essa dúvida até então que ele entrega uma carta para o senhor Grandet e a gente fica sabendo, na verdade, o que ele está fazendo ali. Só que eu vou falar só uma parte do que está nessa carta, tá? O irmão do senhor Grandet faliu, tá? Ele está completamente falido e ele não contou isso para o seu filho. Então o seu filho está indo lá, achando que vai encontrar uma casa muito similar à sua, porque ele vivia super bem lá em Paris, porque apesar de estar perdendo muito dinheiro, o pai dele não baixou o estilo de vida, e ele acha que ele vai encontrar a mesma coisa lá, e vocês imaginam, né? A situação que é naquela casa. Mas a Eugénie, como eu falei para vocês, sempre muito encantada com esse primo, e a mãe dela também muito boazinha, vai tentar contornar algumas coisas ali dele não perceber essa escassez toda. Então elas arrumam comida assim meio que escondido, porque lá é tudo contadinho. Então até tem umas cenas assim que acabam sendo engraçadas. Mas a partir disso a gente pensa, o que que o senhor Grandet vai fazer? Porque ele é totalmente avarento, de forma alguma a gente imagina ele ajudando financeiramente esse sobrinho, porque ele não dava nem comida direito
para a filha e para sua esposa. E tem outra questão também, né, que tem nessa carta, que eu não vou contar para vocês para não avançar muito. Mas vocês encontram fácil na internet, tá? Então se você não quiser saber muito dessa história, não pesquise, porque normalmente esse enredo, ele é logo entregue, sabe? Então esse é o tipo de livro, gente, que a gente pode até pensar que vai encontrar uma história de amor, mas o que o Balzac vai entregar muito aqui é uma crítica severa à sociedade da época, às questões financeiras, ao materialismo, a como as pessoas acabavam somente acumulando bens, não se importando realmente com as relações humanas, com o bem-estar da família. E é o que eu falei para vocês, é um acumular por acumular, não é um acumular, mas pelo menos você está ali usufruindo alguma coisa. Não. Porque, querendo ou não, o seu Grandet também acabava vivendo em escassez, porque ele morava numa casa horrível e ele tinha tudo ali escondido, né? Seu tesouro ali escondido, mas sem usufruir realmente de tudo aquilo, né? Parece que o prazer dele realmente era ver ali aquela fortuna se acumulando. Esse é um livro muito curtinho, tá? Deixa eu ver quantas páginas tem. Não chega a ter 200. 200 páginas, tá? Tem essa edição aqui da Unesp. Essa tradução aqui é do Fernando Santos. Vocês vão encontrar aqui também, como a Unesp sempre faz, um texto falando brevemente, né, sobre o Balzac. E a gente também tem o prefácio que foi publicado nessa primeira edição de 1833, fora também um texto de apresentação. Algumas pessoas sempre me perguntam dessas edições da Unesp, elas têm folhas amareladas, tá? Essas folhas acinzentadas são só nesse início, que tem o texto de apresentação e a respeito do autor mesmo. Eu vou ler para vocês só um trechinho, aliás, desse livro, para vocês sentirem, então, essa crítica, né, que o Balzac faz. Diz assim na página 96. Os avarentos não acreditam numa vida futura. Para eles, só existe o presente. Essa reflexão desnuda de maneira terrível a época atual, onde, mais do que em qualquer outro período, o dinheiro controla as leis, a política e os costumes. Instituições, livros, homens e doutrinas. Tudo conspira para abalar a crença numa vida futura na qual o edifício social está apoiado há 1800 anos. Atualmente, o caixão é uma transição pouco temida. Então vejam quão afiado realmente o Balzac está nesse livro. Então se você quer ver esse panorama de uma sociedade ali que está visando muitos bens materiais, esse enfoque total na burguesia, e claro, questões familiares, essa protagonista assim que ela se mostra muito pura, ela vai passar por muitas coisas aqui nesse livro, e a gente, acredito que muitas vezes se surpreende até com alguma postura dela, alguma escolha dela. É um livro que eu acredito que vai surpreender algumas pessoas, me surpreendeu. Ele vai por um caminho assim que eu não esperava, eu achei realmente que é uma leitura fácil, fluida. O começo é um pouquinho mais truncado, não por uma escrita difícil, mas porque ele vai se demorar um pouco nessas questões de descrição. E eu sei que muitas pessoas não gostam disso, sabe? Antes de entrar realmente em diálogos, em acontecimentos, tá? Mas passado essas primeiras páginas, a história vai, assim, engatar bem. Então me digam aí se vocês já leram esse livro, se vocês gostam, e qual livro do Balzac vocês indicam para mim, porque claro que eu quero ler outros. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, e eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!